A graça de Jesus e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, um vídeo meu circulou muito pelas redes e eu percebi que algumas pessoas não conseguiram entender todo o contexto no qual o vídeo estava baseado. Por isso, com todo carinho e com todo respeito a todos, eu quero explicar pormenorizado para que todos possam compreender. Eu não estou me justificando, nem corrigindo aquilo que eu disse. Eu estou apenas explicando. Primeiro ponto. Eu quero chamar a atenção para o título. Veja bem, último vídeo. Na época em que eu gravei o vídeo, eu ainda não tinha retornado oficialmente para a Santa Igreja. Portanto, eu ainda estava falando como protestante e como pastor, ainda que não estivesse sob a responsabilidade de uma congregação. Segundo ponto, o endereço foi um pedido de perdão para as minhas filhas. Foi dizer que eu me considerava um bom pastor, mas como pai, muitas vezes eu valorizei mais a comunidade do que a minha família, levado por ensinamentos de superiores gananciosos que queriam que a igreja que eu pastoreava desse lucro a qualquer custo. Terceiro ponto, já nos 18 segundos do vídeo, eu alerto as pessoas de que o que eu estou fazendo no vídeo é um desabafo. Quarto ponto, eu não generalizei. Nos 30 segundos do vídeo, eu digo claramente algumas pessoas, e eu nunca uso a expressão todas as pessoas. No primeiro minuto e 28 segundos do vídeo, eu uso a expressão que a maioria dos evangélicos ficariam desagradados com a minha decisão, mas não todos. Mais uma prova de que eu não estava generalizando. Depois eu digo que jamais voltaria a colocar os meus pés numa igreja evangélica novamente. Foi a minha decisão. Ou eu estou impedido de tomar alguma decisão ao que diz respeito à minha fé? Eu sou obrigado a voltar a frequentar uma igreja protestante? Por quê? Outra pergunta que eu gostaria de deixar para que vocês respondam aqui nos comentários. Quando Jesus dizia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, lá em São Mateus capítulo 23, versículo 23, condutores cegos, no versículo 24, novamente hipócritas, no versículo 25, sepulcros caiados, no versículo 27, cheios de hipocrisia, no versículo 28, assassinos, no versículo 30, serpentes e raça de víboras, no versículo 33. Em todas essas situações, Jesus estava generalizando os escribas e fariseus? E se você estivesse ouvindo essa pregação do próprio Jesus naquele dia em que ele proferiu essas palavras, você sairia da pregação escandalizado com o que ele disse? Quinto ponto. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando eu replico alguma notícia de algum jornal que expõe protestantes e pastores. Entendam uma coisa importante, meus irmãos. Eu não estou inventando as notícias. Eu estou apenas fazendo a minha análise sobre assuntos que envolvem questões religiosas. Tem um jeito bem simples de os pastores não aparecerem mais nas páginas policiais dos jornais. Parar de cometer crimes, E quem não gosta dos meus vídeos, por exemplo, eu vou deixar aqui até o Shrek responder essa pergunta. Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Por exemplo, essa notícia do jornal Opção, veículo de comunicação com 48 anos. Pastor da Assembleia de Deus renuncia após vazamento de vídeos íntimos com outro homem.
Casado e pai de família, o pastor foi rapidamente identificado nas imagens. Mas esse é apenas um dos milhares de veículos de comunicação que levaram adiante essa matéria, essa notícia. Ou seja, todos podem falar do assunto, todos podem comentar sobre o assunto, mas por que eu não posso? Por quê? Se fosse alguma coisa envolvendo um padre, por exemplo, será que eles teriam todo o cuidado para não espalhar a notícia? Responda nos comentários. Outro exemplo, nesse vídeo, um pastor da Assembleia de Deus aparece agredindo fiéis com cadeiradas. E para encerrar, é por demais óbvio que no meio protestante existem pessoas de boa índole, trabalhadoras, honestas. Eu teria de ser um alienígena para não admitir isso. Mas são pessoas ingênuas, que estão enganadas por um sistema religioso cismático, separado, apartado da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Jesus fundou apenas uma igreja, santa, católica e apostólica. Apenas um corpo místico de Cristo, e não milhares de pedaços esquartejados. Se ao dizer isso, algum irmão católico se sente ofendido, me perdoe, mas você não é realmente católico. O que devemos fazer, por exemplo, com a beata Maria Serafina Micheli, que ao passar por Eisleben, cidade natal de Lutero, procurou uma igreja para rezar. Estava já meio escuro quando ela encontrou uma igreja, mas essa igreja estava com as portas fechadas. Então ela dobrou seus joelhos na escadaria e o seu anjo da guarda lhe repreendeu, dizendo: "Se levante, esse é um templo protestante." E logo em seguida lhe mostrou Lutero no inferno, cercado por demônios que lhe metiam um enorme prego na cabeça. O que dizer da beata Maria Serafina Micheli? Que ela estava errada? Que ela mentiu? Ou que a Santa Igreja errou ao beatificá-la? Que ela não devia dizer essas coisas porque algum protestante poderia se sentir desconfortável? Responda nos comentários. Meus irmãos, é claro que existem pastores sérios no meio protestante. Existem pastores que se dedicam tanto que acabam adoecendo, como aconteceu comigo. Olha essa notícia, por exemplo. A depressão e o SUI entre os cristãos. Por que os pastores estão se matando? Segundo pesquisas, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% estão esgotados física e emocionalmente. 80% acredita que o ministério afeta negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter amigos. Isso é o resultado de trabalho desgastante, metas inalcançáveis, de problemas dentro e fora de suas próprias casas, de ter de representar diante das pessoas um personagem que nunca se abala. Então eu deixo um convite aos meus ex-colegas de ministério. Retorne para a Santa Igreja de Jesus. A Santa Igreja, como uma mãe, ela abraça a todos. Renuncie àquele ódio anticatólico, se livre daqueles preconceitos que muitas vezes construíram na nossa cabeça a respeito de uma coisa que a Igreja Católica não é. Observe as belezas insondáveis da Igreja de Cristo nos seus 2000 anos de história, de como ela resistiu, apesar das cicatrizes do tempo, dos desgastes dos combates, para manter viva a fé genuinamente cristã.
Eu sei que o que muitos pastores estão passando, as noites em claro, as perseguições de colegas, a rejeição das igrejas. Por isso, eu rezo por vocês, meus amigos. Nossa Imaculada Mãe Celestial os receberá como filhos. E é lindo estar numa igreja que tem pai e que tem mãe. Então, eu deixo esse convite encarecido aos meus queridos amigos, aos meus queridos ex-colegas de ministério. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um domingo repleto das bênçãos do Senhor. Que Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, nos cubra com o seu manto sagrado e que ela nos tome nas suas mãos, né? E que ela nos conduza sempre até o seu divino Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.